o que eu estou fazendo. Gente, eu vim falar e complementar algo que o meu amigo Matheus falou aqui. Eu vim falar sobre percepção, que é a coisa mais importante que existe no marketing político. Sério, a verdade não é o mais importante, a mentira muito menos. O marketing político que persegue a verdade, que busca a verdade, está pronto para fracassar. O marketing político que busca a mentira já fracassou. O que interessa nessa palhaçada toda que a gente vive, em cada post que a gente faz na rede social, em cada reunião que a gente faz com o eleitorado? A percepção do eleitor. Pouco importa se você é honesto, pouco importa se você é trabalhador, importa menos ainda se você é competente ou não é competente. O que importa de verdade é o que o eleitor acha de você, como o eleitor te percebe. A verdade é só um detalhe, a mentira é só um problema, é a percepção, ou como o eleitor te descreve dentro da cabeça dele, que vai fazer a decisão dele votar em você ou não votar. Nunca, nunca, jamais será o que é. É sempre o que parece. Então, essa é a primeira lição do dia. E aí eu pergunto, quem aqui me conhece das redes sociais? Vamos ver se é tanta gente assim. Que coisa linda, gente. Quem me conhece das redes, a Dani até fez uma brincadeira, eu gritei lá no fundo, lá ele, que é o seguinte, ela fala assim, eu como Emerson, lá ele, eu sou dividido em dois profissionalmente. Tem o Lucas consultor, que faz campanhas, quem conhece é a Soraya Tronic, a campanha presidencial dela, o secretário de Agricultura do governo de São Paulo, Guilherme Piai, a secretária de Cultura de São Paulo, Aline Torres, conheceu, o vereador de São Paulo, Rinaldi de Gílio, o deputado de Pernambuco, Romero Albuquerque, etc. Essas pessoas conhecem. Vocês que levantaram a mão, conhecem o Lucas influenciador. E por anos isso me incomodou muito. Pô, eu faço tanta coisa legal, tanta campanha legal, tanto trampo interessante, e as pessoas só me conhecem pelos vídeos engraçadinhos nas redes sociais. E aí eu percebi que a culpa era só minha. Afinal, eu que a todo momento reforcei e repeti e fiz novamente as pessoas só olharem o Lucas influenciador. E aí, qual é o Lucas de verdade? Nenhum. Nenhum. Nem o influenciador e nem o consultor. Por quê? E a gente vai para Nietzsche. Não há fatos, apenas interpretações. A verdade e a mentira são conceitos que vêm da vida de rebanho. O que Nietzsche quis dizer com isso? Ele quis dizer que aquilo que você acredita que é a verdade, aquilo que você concebe como verdadeiro, foi um grupo, principalmente o grupo a qual você pertence, a bolha em que você circula, que traçou aquilo como verdade. E a mesma coisa quando se traça algo como mentira. A verdade e a mentira não existem absolutas. Uma coisa que é verdade para um grupo é mentira para outro grupo. Uma coisa que é mentira para um grupo é verdade para outro grupo. Não acredito nisso, Lucas. Verdade é verdade, mentira é mentira. Quem fez o melhor governo? Lula ou Bolsonaro? Vamos lá, quem acha que é o Lula, levanta a mão. Caramba, em Goiás tem tanta gente assim que acha o Lula. Eu achei que eu ia tomar a virada hoje. Quem acha que é o Bolsonaro? Levanta a mão. Pô, essa história de que Goiás é bolsonarista é mentira, viu, cara? O pessoal da comunicação, né? Tá segmentado. E o que acontece, gente? Os dois lados, se eu pegar alguém que escolheu o Bolsonaro, ou se eu pegar alguém que escolheu o Lula, vai ter um argumento técnico, um dado, um número, inquestionável, para provar que o Lula ou que o Bolsonaro
foram os melhores. Aí eu até cito ali, é o desemprego, é o déficit, é a pandemia, é a vacina, é a Amazônia. A Amazônia é argumento dos dois lados, né? Eu não sei se aumentou, se diminuiu, se tem mais desmatamento, porque todo dia os bolsonaristas dão um dado, os lulistas dão outro e a gente fica nessa. Por quê? Qual é a verdade? Quem foi melhor? Não existe verdade. Por que eu estou tentando falar sobre isso? Qual é a verdade? Quem é melhor, Lula ou Bolsonaro? Nenhuma das versões é a verdade. Mas para o bolsonarista, a verdade é que o Bolsonaro foi melhor. Para o lulista, a verdade é que o Lula foi melhor. E é aí que vocês precisam entender como percepção é o mais importante do marketing político. Porque esses caras tiveram a capacidade de convencer os seus grupos de que eles são melhores. Inclusive, municiaram os seus grupos para que eles pensem e tenham a certeza de que eles foram os melhores. É isso que vocês precisam fazer. Mas como, Lucas? Como eu convenço que a história que eu estou contando, a narrativa que eu estou impondo é a verdade? Que o eleitor passe a olhar aquilo como a verdade. Ele olha e fala, essa história que esse candidato está contando é a verdade, eu vou compartilhar com mais pessoas. A retórica de Aristóteles, os 3 eixos da retórica de Aristóteles: ethos, pathos e logos. Eu vou trazer com exemplos aqui para vocês isso. O que é importante? Quando eu falo da retórica de Aristóteles, eu não estou falando do videozinho na rede social, não. Eu estou falando que se você for conversar no boteco, tomando uma cachaça, e não usar um desses 3 itens, você perdeu o seu tempo e perdeu o tempo do seu eleitor. Isso é o básico do básico. É a pintura a dedo da pré-escola. Não tem nada disso? Não tem nada. Perdeu o seu tempo, perdeu do seu eleitor. Mas vamos lá, o que porra é isso? Ethos, pathos e logos. Eu vou mostrar com exemplo. E como eu estou no estado aqui em Roraima, eu nem vou precisar explicar muito. Esses 3 pontos eu vou usar como exemplo o Nicolas Ferreira. Por que o Nicolas Ferreira, Lucas? Você é bolsonarista? Não, porque o Nicolas Ferreira é o político que tem a comunicação com mais conceitos técnicos que eu conheço. Já disse, quem já viu outras coisas minhas sabe que eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista, eu sou dinheirista, amor eu dou à minha esposa. Só. Mas vamos lá. Ethos. O orador é respeitado como um especialista. I was born in a poor neighborhood in my city, Belo Horizonte, Brazil. I'm married, I'm Christian, and we are expecting a daughter, Aurora, who will be born in 3 months. I became the most voted federal congressman in Brazil, and I'm here to warn you about what's happening in my country. I apologize if I make any mistakes in my speech, I'm still learning English. Quando eu falo, ou quando Aristóteles diz que o orador tem que se colocar como um especialista, tem político que acha que ele precisa dar o currículo dele. Então ele fala assim, eu sou formado em administração, fiz pós em gestão pública, me preparei, participei do Compol Brasil, tenho até o certificado. Foda-se, o eleitor não está nem aí para aquilo que você estudou. O que é ser visto como autoridade ou como um especialista? É você se colocar como alguém relevante dentro de um fato relevante. Alguém que conhece e sabe o que o seu eleitor passa e o que ele tem como dor principal ou como as dores principais dele. O Nicolas, lá na ONU, ele poderia falar, eu sou formado nisso, estudei aquilo, sou o deputado federal mais votado do Brasil, mais de 2 milhões de votos. Dane-se. Ele falou que ele é pai, que a filha dele, Aurora, vai nascer em 3 meses.
Ele simplesmente citou ali: eu me tornei o deputado federal mais votado do Brasil, como se ele tivesse tido ali 30 mil votos. E ele até pediu desculpas por não saber falar inglês. Ele se colocou como alguém relevante, que conhece a realidade do Brasil, que é um pai como vários pais do Brasil, que nasceu na periferia de uma grande cidade como muitas pessoas do Brasil, e que por isso ele é uma autoridade para falar sobre o Brasil. Isso funciona muito mais do que se ele dissesse: eu sou formado nisso ou sou formado naquilo. 2 fatos: o orador provoca emoções no público. A sua filha tem 11 anos de idade e muitas pessoas dizem que essa criança aqui não poderia ter nascido porque ela nasceu com anencefalia. E eu digo para os senhores, essa criança aqui, eu tenho certeza que ela pode ouvir uma música, ela pode receber o amor de um pai, ela pode experimentar o que é um abraço, e se algum dia o Senhor quiser trazer ela para os braços dele, que ele faça isso, porque somente aquele que deu a vida pode a retirá-la, mas não há nenhum juiz humano, não há nenhuma pessoa com autoridade nessa terra para poder fazer isso. Então eu quero honrar a vida aqui desse pai, quero honrar a vida aqui dessa filha da Ruama, que, contrariando todos os especialistas, contrariando todos aqueles que dizem que isso aqui não é uma vida, está aqui a Ruama aqui hoje, com uma vida, vestida aqui, né, com um vestidinho lindo, com preso aqui o seu cabelo, com um sorriso no rosto, para mostrar que toda a vida deve ser defendida, sem exceção. Hoje o Brasil tem pessoas que dão vozes àqueles que não podem dizer: meu corpo, minhas regras. Que Deus abençoe essa nação. Parabéns por vocês. Parabéns por vocês, Vamos lá, gente. Eu tenho uma notícia também, outra bem ruim. Eu sou muito bom com notícias ruins. O voto é única e estritamente emocional. Sempre você vai conseguir o voto despertando ou provocando emoções boas ou ruins em pessoas. Essa história de o voto ser racional é a maior idiotice do mundo. Ninguém vota em você pelo que você fez, a não ser que você esteja comprando votos. Aí sim, vai lá, paga o voto, a pessoa sim, supostamente diz que vota em você, e você finge que acredita, igual o Vampeta quando jogava no Flamengo. Afinal, ele fingia que jogava e o Flamengo fingia que pagava. De qualquer outra maneira, a conexão é sempre emocional. Ou seja, você, a cada vídeo, a cada discurso, qualquer fala que você for fazer ao eleitor, você precisa entender e planejar. Qual emoção eu estou despertando nele ou nesse eleitorado a partir dessa fala? Vamos ao exemplo do Nicolas para vocês entenderem. Se o Nicolas simplesmente grava um vídeo ou faz um discurso dizendo: bom dia, hoje, dia 20... Quanto hoje? 8. Hoje, dia 28 de maio, Campo Grande, eu estou aqui para dizer que eu sou contra o aborto, que o aborto é algo muito ruim, que o aborto é péssimo, que eu sou contra, é assassinato. Relevância alguma, conexão zero. Agora, quando o Nicolas traz a menina com anencefalia, mostra essa menina e tem a música de fundo, e ele conta que o médico queria abortar essa menina, que o médico queria matar essa menina, mas o pai decidiu manter essa menina viva, e hoje essa menina está viva e saudável. Isso tem outra credibilidade, isso tem outra conexão.
A história triste da menina é o KY para que ele possa entrar com o assunto combate ao aborto. Sem o KY, ele só ia machucar. Com a história, ele emociona, ele conecta com o eleitor. Então, quando você for pensar em qualquer discurso, em qualquer fala, em qualquer vídeo, preocupe-se com que emoção você quer despertar com quem está do outro lado. Ou você não vai convencer, você não vai ter voto. E aí eu venho com o Logos, que é o grande erro de todos os candidatos. Logos, o orador, usa a lógica para convencer. Vocês devem acompanhar políticos aqui, políticos tradicionais, que colocam lá na rede social deles ou chegam no discurso e falam assim: eu fiz 20 quilômetros de asfalto, eu destinei 200 mil de emenda. Qual a chance da Dona Maria saber se 20 quilômetros de asfalto é bom ou é ruim? Se 200 mil de emenda é muito ou se 200 mil de emenda é pouco? Vou mostrar para vocês como o Nicolas usa os números. Santana para poder prestar esclarecimentos do bloqueio de 332 milhões de reais no Ministério da Educação. E aí as pessoas podem se perguntar se está fazendo esse bloqueio porque há uma pandemia, mas não é uma pandemia, há de fato o PT. É porque de fato o PT ganhou. Enquanto ele está cortando, né, cortes na educação, que inclusive atacam diretamente a educação básica, a alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo, você tem o Lula gastando 200 milhões de reais até 2024 para poder turbinar redes sociais. O que isso quer dizer? Ele se preocupa mais com a imagem dele do que realmente se preocupar com a educação do seu país. O mesmo que gastou 576 mil reais para poder reformar a sua casa. Caso contrário, a esbanja, né? Não... Ele usou 4 números no discurso. Qual é a diferença do cara que fala que fez 200, colocou 200 mil em emenda, fez 20 quilômetros de asfalto, conseguiu X% de reajuste? É que ele não baseou o post dele, ou o vídeo, ou o discurso dele no número. O número foi o detalhe, foi a cereja de um discurso, de uma opinião, de um posicionamento. Jamais partam qualquer argumento de vocês de um número. Usem o número para comprovar a tese de vocês. Vocês têm um pensamento, vocês têm uma história, vocês têm algo a convencer o eleitor. Busquem números que simplesmente sirvam como adereço ou como um anexo da opinião de vocês. Jamais partam do número. O eleitor jamais vai entender o número sozinho. Jamais. O número é um detalhe. E aí, gente? Vocês vão falar, Lucas, beleza. Tem os 3 pontos da retórica de Aristóteles, fatos, logos e ecos. E agora, toda vez que eu vou conversar no boteco, um dos 3 eu vou usar. E aí surge um outro problema, muito mais grave, que é o seguinte: Aristóteles tinha uma vida muito fácil. Ele ou as pessoas do seu tempo, os homens do tempo dele, já que naquela época a mulher não tinha direito, apesar de chamarem de democracia, colocavam um caixote numa praça, subiam, falavam, todo mundo ouvia. Todo mundo que tinha interesse podia participar, prestava atenção. Hoje, a gente tem Instagram, Facebook, TikTok, Netflix, Amazon Prime, Xvideos e OnlyFans. É muita distração. É muito. A gente vive a era da fragmentação de mídia ou da fragmentação de consumo. O eleitor tem um monte de opção que é muito mais interessante que você. Muito mais. Muitas mais interessantes que você. E aí, a gente tem dados, ciência. A capacidade de atenção humana é de apenas 8 segundos. Ou seja, meus amigos, se em 8 segundos você não consegue dizer a sua mensagem
mostrar para o eleitor aquilo que você pensa, comprovar que você tem razão, comprovar que você é a melhor escolha, ou no mínimo, fazer com que em 8 segundos ele se interesse bastante para continuar te vendo. Dane-se. Você pode ter as melhores propostas, os melhores argumentos, ter se preparado mais, ter feito um plano de governo colaborativo. Em São Paulo é uma frescura, né? Todo mundo quer fazer um plano de governo colaborativo. Só que se você não atrai a atenção, não tem voto. A primeira batalha que você deve ganhar é a batalha pela atenção do seu eleitor. Você deve fazer ele parar para te ouvir. E é muito difícil nos dias de hoje. Vamos lá. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre atenção. Como conseguir atenção? Esse quadro resume 4 anos de palestra minha, 40 slides diferentes. Você vê como a gente engana muitas pessoas. A gente consegue ficar falando e a gente consegue resumir tudo em slide. Passos básicos para você atrair atenção. Primeira coisa, temos 8 segundos para garantir a atenção. Valorize os primeiros segundos de um vídeo. Bom dia. Hoje é dia 25 de abril de 2024. Eu, Lucas, estou aqui no IDP para palestrar. O cara já foi embora, cara. Já foi. Já era. Você perdeu. Ah, mas eu tinha algo tão legal que eu falo nesse vídeo. Foda-se, ele não viu. Valorize os 8 primeiros segundos do seu vídeo. Frase forte, polêmicas, perguntas controversas. Seja direto. Faça com que em 8 segundos você passe toda a mensagem que você precise. Ou que você seja tão foda, tão incrível, que a partir daqueles 8 segundos, a pessoa assista mais 8. Mais do que isso, velho, esquece. Primeira linha de legenda. Quem é jornalista aqui? A gente estraga a comunicação política. Por quê? Porque a gente vai fazer uma legenda de um post e coloca assim: nesta quinta-feira, 25 de abril, o consultor de marketing... Pronto. São 70 caracteres com espaço. Você tem 70 caracteres com espaço para atrair atenção. Todo o resto vai ficar depois do ler mais. Abre aí o Instagram. São as 2 primeiras linhas. Frase curta, frase forte, perguntas controversas. Curto, direto. Ou você passa sua mensagem em 70 caracteres, ou seja tão foda que você será capaz do cara clicar no ler mais. Fora isso, nada serve. É tudo lixo. Card. Abre aí o Instagram. Você vai ver um vereador, um deputado que teve seu projeto aprovado. Aí tá lá gigantesco assim, ó. PL 3286 de 2023. Bem grande. E eu fico imaginando a Dona Maria segurando no puta que eu pariu do ônibus e pensando assim: será que o projeto do vereador Márcio Lemos é o 3295 de 2023 ou o 2475 de 2022? Ela não pensa nisso. Foda-se o número do projeto de lei. Hierarquice aquilo que é mais importante para o eleitor. É com mais destaque. É maior. Toma mais espaço. Simples. Frase curta, forte, perguntas controversas. Eu vou repetir isso todas as vezes, que é só disso aí que vocês precisam. E aí, a gente começa uma outra etapa dessa palestra, que é a seguinte: quem quer vender ou quem quer voto, não vende. Se o eleitor perceber que você só quer voto, ele não vai te dar atenção. Se ele perceber que você só quer tirar algo dele, ele não vai te dar atenção. Eu mostrei vários vídeos do Nicolas, todos aqueles vídeos estão nas redes sociais dele. Imagina o Nicolas Ferreira fazendo um vídeo assim, ó.
o deputado Nicolas Ferreira não para. São projetos de lei, debates importantes e ações para o futuro do nosso Brasil. O homem é trabalhador de verdade. Nessa semana, por exemplo, ele aprovou 2 novos projetos de lei, 20 relatorias e conseguiu emplacar 12 requerimentos. Aqui é trabalho e o trabalho de Nicolas não para. Eu vi muita gente rindo. Quando a gente ri de algo ridículo. E se é ridículo, por que caralho vocês fazem na rede de vocês? Se vocês acharam ridículo o Nicolas fazendo, é ridículo para todo mundo. Para todo mundo. Ah, eu vou rir porque é ridículo. É ridículo na rede de vocês também. Não faça. Quem quer vender, não vende. E aí, que parecendo a Daiane dos Santos. E aí eu entro com Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo. Esse livro foi bem mais interessante na faculdade, eu percebi que hoje eu estou mais capacitado que o Guy Debord. Os espectadores não encontram o que desejam. Desejam o que encontram. Ou seja, você tem que ser desejável. Você precisa estar ali, pronto para dar aquilo que o eleitor às vezes nem quer consumir, mas é de costume dele consumir. Você tem que ser o bolo de chocolate, jamais o chuchu, a salada. Você tem que ser desejável. E aí, como você consegue ser desejável e vender sem dizer que vende? Fred disse, gatilhos mentais. É uma forma de você passar a sua mensagem sem que o eleitor automaticamente olhe e fale assim, esse cara está querendo me tirar algo. E aí, essa minha parte da palestra, eu trazia exemplos do João Campos, da Tabata e etc. E eu resolvi trazer exemplos simples, porque eu fui fazer uma palestra no Reboot e o cara me pegou no final e falou assim, Lucas, eu vi os exemplos, mas isso não dá para fazer com campanha pequena, com um vereador. Eu falei, dá. Ele então mostra. Então eu resolvi mostrar agora o ano inteiro. Esse é um vídeo do vereador de Pelotas, César Brizolara. Quem fez foi o assessor dele, Jesué, sozinho. E é o gatilho da prova social. Conectar por uma história que representa várias histórias e que representam várias pessoas. E, lembrando, vamos ver. Era um caos isso aqui, era puro buraco. Ah, era tudo buracado, dava muita gente. Chovia era puro buraco. Não dava para desviar porque saía de um, caía no outro, não tinha como. Muito lodo, muito lodo. Não podia sair de calçada até ela vai pegar a ordem. Tinha que ir de pé descalço, na parada calçar, porque não tinha condições. Chegava aí meia canela, gente, carro, meia roda, puro lodo mesmo. Agora, graças a Deus, mirou 100% agora. Bem melhor mesmo. Eu até achei que eu ia morrer e não ia ver. Esse nosso amigo está trabalhando muito, está ficando muito lindo, está muito bonito. Meu esposo, agora há pouco tempo, ele queria ir embora, né? E antes de iniciar, antes essa rua assim, eu esperei, bom, depois que eu amassei bastante barro, tu vai me tirar do paraíso. Porque isso aqui já dá para dizer que é um paraíso, né? E eu sei que ainda vai ficar melhor ainda. Mas é 10 aqui, agora eu posso sair de salto. Cezinha, muito obrigada pela tua compreensão, muito obrigada por tu ter falado e estás cumprindo com as tuas palavras. Oh, meu querido, que Deus abençoe você, você é um amor. Obrigada por tudo que você está fazendo pela gente. Está muito lindo, muito lindo. Esse homem de compromisso, né? Ele tem tido compromisso conosco, nós podemos dizer. Eu falei que esse vídeo é do Cezinha Brizolara, vereador de Pelotas. Quantas vezes o Cezinha apareceu no vídeo dizendo, olha o que eu fiz, como eu sou maravilhoso, olha esse asfalto incrível que eu entreguei. Nenhuma vez. Zero. Mas isso tem muito mais credibilidade do que ele falando bem dele mesmo. Às vezes eu falo para um cliente assim, cara, vamos trazer testemunho, vamos trazer prova social para sua rede. Aí vem um vídeo, só falta a pessoa estar com a camiseta do cara, assim, escrito o nome do político, e fala assim, nossa, meu, pô, o Frutuoso é lindo, maravilhoso, o melhor político do mundo. Nossa, eu não troco ele por nada. Isso não é prova social, cara. Isso não convence ninguém. Agora isso
histórias, pessoas que não conseguiam sair de casa, pessoas que ficavam presas em casa, pessoas que estavam ferradas e iam sair do bairro. Isso é prova social. Outro gatilho, da curiosidade. Esse caso é de um cliente que eu divido com o Natália, que é um deputado estadual de Pernambuco, a esposa dele, que é a vereadora do Recife, e o secretário de Direitos Animais de Recife. Eles lá em Recife, eles apreendiam muitos cavalos. Eles apreendem, lá não pode negócio de tração animal, tal, então eles vão na rua, o cara tá maltratando o cavalo, eles apreendem o cavalo. E aí, eles começaram a apreender muito, mais de 200. E eles chegaram e falaram assim: Lucas, tá dando muito rolo na rede social, porque o pessoal fica perguntando o que a gente faz com os cavalos que a gente apreende. Você vai lá nos comentários do post, tem um monte de gente perguntando o que vocês fazem com os cavalos que vocês tiram do carroceiro. Eu falei: responda. Responda. Use a curiosidade que as pessoas têm de você. Às vezes o político tem um arranho na imagem dele, algum episódio que ficou mal explicado e que as pessoas têm curiosidade de saber dele. O que é a verdade? Qual a versão dele daquele fato? Ele fica escondendo. E aí ele fica escondendo, sabe o que o adversário faz? Mostra a interpretação e a versão dele. Então usa a curiosidade que o eleitor tem de saber de você, aquilo que o eleitor pergunta, aquilo que o eleitor quer saber, aquilo que ele tem a curiosidade, para que você possa controlar a narrativa. E aí as pessoas perguntavam: o que vocês fazem com os animais? E o Felipe, aliás, o Luiz, que é o secretário de Direitos Animais, e o assessor, que é o Felipe, fizeram esse vídeo aqui. Por que vocês não mostram o que vocês fazem com os animais? Então hoje a gente veio aqui, no Centro de Vigilância Ambiental, mostrar o que é feito com os animais. Eles chegam aqui no CVA, são colocados em baias individuais e unidades epidemiológicas, onde eles são testados de mormo e anemia. E também recebem nessas unidades alimentação, recebe água e toda assistência veterinária. Esse exame dando negativo, eles vão para baias coletivas, onde continuam recebendo alimentação e assistência veterinária e o amor e carinho dos funcionários aqui do Centro de Vigilância Ambiental, como é o caso de Nina. Pulando. As pessoas queriam saber o que eles faziam com os animais. Eles aproveitaram essa curiosidade das pessoas e mostraram o trabalho deles. Use a curiosidade que seu eleitor tem de uma pergunta que você nunca respondeu para você falar sobre aquilo que você quer. Gatilhe ele com a curiosidade que ele tem. Vou pular isso aqui e vou direto para o gatilho mental da polêmica, senão eu vou me tirar na porrada aqui do palco. Aí, ó. Fala assim: Natália, deixa eu... Seguinte. Gatilho mental da polêmica, gente. Vou avisar um negócio pra vocês. Política é atrito, debate, polêmica. Não é outra coisa. Se vocês querem estar na política e não querem se envolver em polêmica, a carreira de bancário é linda. O Brasil é um ótimo caminho para você. Política é polêmica, é debate o tempo todo. E um dos gatilhos mentais que mais funciona é o gatilho da polêmica. Ou seja, você falar sobre um tema que as pessoas estão falando para que você atraia a atenção das pessoas e as pessoas ouçam você dizer aquilo que você quer falar. É muito simples. Eu pego um tema que está todo mundo falando, falo sobre aquele tema e no meio do caminho eu aproveito para me posicionar sobre outro tema. E aí, eu vou trazer um exemplo aqui, que o cara que fez esse vídeo está aqui, que é o Luan, assessor do vereador Rinaldi de Gílio,
o cara que eu queria ter como head da minha agência, mas eu não tenho dinheiro para contratá-lo ainda. Mas assim, o vereador Rinaldi Gílio, para quem não conhece, é o vereador aqui da cidade de São Paulo, de direita, conservador, bolsonarista e etc. Há 2 anos o Rinaldi, o Luan lembra dessa história, do nada, do mais absoluto nada, resolveu falar sobre a história de abuso sexual na Ilha do Marajó. Sabe o que aconteceu? Ninguém estava falando do tema, ele foi lá, disse, olha que absurdo, eu tenho vídeo aqui no celular da Ilha de Marajó. Sabe o que aconteceu? Ele se fudeu. Porque aí o PSOL pegou, levou para a delegacia falando assim, esse cara armazena vídeo de pedofilia no celular. Ou seja, ele pegou um assunto que ninguém estava discutindo para fazer um discurso. Mas ele acredita em Deus e aí as coisas acontecem. Passados 2 anos, uma cantora gospel fez uma música criticando os pastores por não se preocuparem com a Ilha de Marajó. E esse assunto dominou o meio evangélico, porque todo mundo começou a falar sobre isso. Viu lá, a cantora falou que os pastores não se preocupam com a Ilha de Marajó. Falou que os pastores não se preocupam. Então ele fez esse vídeo aqui. Sabe o que está por trás da música da Ilha de Marajó? Foi atacada aqui a ministra Damares, uma senadora que foi eleita pelo povo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Quem faz a denúncia é criminalizado. Homens beijando crianças, tentando praticar sexo com crianças. Nos ribeirinhos. As únicas pessoas que querem calar aquele que fala é a esquerda. Parece que a esquerda descobriu e começou a se importar com a Ilha de Marajó. Mas o que poucos sabem é que eu, há 2 anos atrás, denunciei esses casos terríveis de abusos que aconteciam lá no Marajó. E o PSOL me atacou, me acusando até de pedofilia, dizendo que eu estava denunciando por ter conteúdos em meu celular impróprios. O caso foi tão grave que eu fui prestar esclarecimentos na delegacia. Mas antes ainda, a ministra Damares também denunciou os casos de Marajó. Mas o que a esquerda fez? Atacou a ministra, ignorou os casos e colocou debaixo dos panos. Você vê o discurso dessa Damares outro dia, falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Após a música da Aimee, que trouxe o assunto aos holofotes novamente. Os problemas de Marajó são reais e precisam de medidas reais para acabar com esse problema. O que nós não precisamos é uma esquerda mentirosa que sempre escondeu esse assunto e agora, de forma oportuna, ela vem à baila para atacar a igreja e os cristãos usando dessa falsa importância, nos dividindo. Abra os seus olhos. Porque esse vídeo, não é prova, deu muito mais certo, rendeu muito mais engajamento, rendeu muito mais para o Rinaldi do que o que ele fez há 2 anos, por um simples motivo. Nesse momento que ele fez esse vídeo, as pessoas falavam sobre Marajó. Quando ele fez o discurso, ninguém falava. Fale sobre aquilo que o seu eleitor está falando. E no meio, encaixe o seu posicionamento, o seu discurso, o seu trabalho. E aí, eu falei de Nietzsche, falei de Debord e tal, mas os maiores filósofos da Terra são os racionais MCs. Coitado do Nietzsche perto do Mano Brown. É ninguém. Precisava estudar uns 50 anos. E é o seguinte, Mano Brown e Racionais, em qual mentira eu vou acreditar? Entenda o seguinte, o eleitor sabe que nem tudo que você fala é a verdade. O eleitor sabe, mas ele está lá escolhendo a verdade, que é a mentira que é mais conveniente para ele, aquela que mexe mais com os sentimentos dele, aquela que agrada mais a ele. O eleitor está procurando uma mentira ou uma percepção. E você precisa dar isso a ele. Simples. Se você não dá, ele acha outra mentira para acreditar. E, gente, Goebbels, o marqueteiro nazista. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Psicologia, ciência, uma história repetida inúmeras vezes cria a ilusão da verdade. O que significa isso? Colocaram uma sala assim, contaram várias histórias, as pessoas ouviram pela primeira vez e elas falavam assim, não, essa é verdadeira, não, isso aí é falso, isso é verdadeiro, isso é falso.
Contaram várias e várias vezes ao longo do tempo as mesmas histórias. Quando chegou depois de um tempão, as pessoas não sabiam mais identificar o que era falso e o que era verdadeiro. E principalmente aquilo que foi repetido várias e várias vezes se tornou verdade. Então, se você quer convencer o seu eleitor de que você tem razão, de que sua história é verdadeira, de que a história de campanha que você vai contar é a de verdade, repita, repita, repita e repita. Simples. Vamos lá. As pessoas me contratam e falam assim: Lucas, dê criatividade à minha campanha. Eu quero que você torne a minha campanha mais criativa. E eu falo pro cara: qual a sua pauta? Aí ele fala: meu bairro não tem posto de saúde, eu queria que tivesse um posto de saúde. Legal. No primeiro dia, eu faço um post mostrando um terreno baldio do bairro, que poderia ser o posto de saúde, e não é. Depois eu pego, vejo quanto a prefeitura gastou na iluminação de Natal, na festa junina, e falo assim: ó, com esse dinheiro dava para construir o posto de saúde. Depois eu pego a história de uma mulher que teve que andar 2 horas de ônibus, mais 1 hora a pé, para ir no posto de saúde, porque não tinha no bairro dela, e ela conta essa história. E aí o candidato vira para mim e fala assim: Lucas, eu contratei você para dar criatividade para a campanha, mas a gente só está falando do posto de saúde. Isso não é criatividade. Eu falei: irmão, eu preciso que as pessoas que acham que o posto de saúde é prioridade escolham a pessoa que mais prioriza o posto de saúde. Se efetivamente o posto de saúde é prioridade, elas vão encarar como quem trata como prioridade a pessoa que mais fala do mesmo assunto. Por isso, principalmente você, candidato a vereador, não fale de 200 assuntos. Escolha 1, 2 pautas e repita, repita, repita até que se torne verdade ou que você cria a ilusão da verdade. Lucas, não acredito nisso. Então tá aí o exemplo para vocês. Onde o comunismo entra? O comunismo! As dores do comunismo. Ele é um comunista. Quando a sombra do comunismo. E uma fascista. Alguns fascistas. Um fascista. Seguinte, eu não quero me meter na fé de vocês. Cada um acredite naquilo que bem entender. Se você acredita que o Lula vai tornar o Brasil um país comunista, é um direito seu. Se você acredita que o Bolsonaro tornaria o Brasil um país fascista, é um direito seu. Agora, eu não acho você nem quem acredita em uma coisa nem em outra burro, não. Agora, eu acho burro quem não consegue perceber que teve um método para que metade do país pensasse que o Brasil ia virar comunista e a outra metade pensasse que o Brasil ia virar fascista. Teve método. Se você não percebe isso, é burrice. E qual é o método? Um dos métodos? Repetir. Repetir. O Bolsonaro falou várias vezes que o Lula e o PT eram comunistas. O Lula falou várias e várias vezes que o Bolsonaro era fascista. Eles conseguiram provar a tese deles repetindo. Então, você quer convencer o eleitor que sua tese é verdadeira? Repita. Lucas, eu não quero mentir. Eu quero só falar a verdade. Eu não minto, Lucas. Eu não sou capaz de mentir. Eu sou um político que só fala a verdade. Jesus Cristo. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não entendi o que Jesus disse. Então, um profeta moderno para vocês. Em verdade, eu vos digo, não existe virgem na suruba. Simples. Você vai entrar na eleição com a sua bundinha solta, cara. O seu adversário vai te entubar. Simples. Entre esperto, rapaz. Eleição não é coisa para amador. Eleição não é coisa para brincadeira. Não é fraternidade, não é amizade, não. É guerra. E na guerra não se entra brincando. Não se entra inocente. Não se entra virgem numa suruba que você vai se ferrar.
Entre esperto, olho aberto, rabo fechado. Gente, para terminar, é o seguinte. Para aqueles que continuam falando assim, não, esse cara é nojento. Esse cara é nojento, ele tá falando para mentir, ele tá falando que eu não posso ser de verdade. Você tem certeza que você só fala a verdade sobre você? Você tem certeza que tudo que você diz é a verdade? Porque assim, eu nunca vi um político chegar na rede social e falar assim, ai, então, eu dirigi sem cinto, eu dirigi bêbado, eu brigo com a minha mulher, eu rompi com um primo meu por causa de um motivo bobo. Você só conta as verdades que são mais convenientes. Vocês só contam a versão mais palatável da verdade. Vocês não contam a verdade inteira. Não é só o político, é todo ser humano. Todo ser humano usa máscara social. Então, meu amigo, você que diz que fala só a verdade. Ah, não, eu só digo a verdade. Eu só falo a verdade. Eu não minto. Eu vou pré-concluir com uma frase minha. Os espertos criam as mentiras. Os burros acreditam na mentira. Mas só os loucos, os malucos, os nóis acreditam nas mentiras que eles mesmos inventam. Se você está dizendo que só fala a verdade para enganar o eleitor, para construir narrativa, ótimo. Agora, se você está dizendo que só fala a verdade e está acreditando nisso, você é maluco. E você, maluco, não vai ganhar a eleição. E obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Alô, Goiás. Muito obrigado pela recepção de vocês e sucesso para todos vocês. Vamos ganhar essa porra! Obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Espero que vocês tenham gostado da minha palestra e espero que me sigam nas redes sociais, @LucasPimenta nos olhos no Instagram. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. É isso, Laércio? Fechou? Fechou. Eu espero que vocês tenham gostado da minha palestra. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Muito obrigado. Valeu. Palmas pra mim. Eu tô no Tocantins.